Faz assim, vai ser mais devagar, mas uma vez que você entender isso, cara, você vai ter isso pro resto da vida. Você vai conseguir usar isso daqui a 10, 20, 30, 50 anos para frente, porque você entendeu como funciona a lógica do negócio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DNI, o programa onde eu ajudo alunos e não alunos do meu treinamento a automatizarem suas rotinas fiscais e tributárias para terem mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o meu aluno Francis Ley a resolver problemas relacionados à extração de dados de arquivos XML da NFSE, que é a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. Então, durante essa mentoria, você vai me ver ajudando ele a extrair informações, montar relatórios com base nas notas fiscais de serviço do município. Então é isso, vou deixar você agora com a gravação dessa mentoria. Olá, Boa noite. Francis Ley, boa noite, irmão. Tudo bom? Como é que tá você? Boa noite, Marcos. Tô tranquilo. Maravilha. Com nós. E aí, como é que eu posso te ajudar hoje? Então, Marcos, hoje eu tô tentando aí quebrar a cabeça aí com o BBA, né? Hoje eu trabalho no escritório de contabilidade e a gente atende muitos clientes, né? Inclusive de outras cidades. Então, por isso que atualmente, assim, a gente já entendi bem a parte lá do XML de NFE e eu quero tentar aplicar um pouco as notas de serviço, né? Para não ficar só dependendo do sistema, né? Do meu sistema contábil. Perfeito. Ok. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Eu tentei aqui, no mesmo esquema lá que eu tenho do padrão aqui da cidade, só que ele está me retornando a mesma nota. Ele não está puxando as demais notas. E compartilha a tela pra gente ver Né? o que está acontecendo. Que ele estava me retornando sempre a mesma nota aqui a mesma data ou a mesma nota. Ele não estava puxando nota a nota do arquivo. Ok. Vamos analisar aí. Mostra seu código para mim, por favor. Quer ver? Ele está aqui, ó. Você pega ali as informações, beleza, desce um pouco mais. Carrega ali os dados do XML, beleza, desça mais. Você não está usando dicionário, né? Oi? Você não está usando dicionário, né? Eu até deixei ele aqui, só que por enquanto ainda não. Eu quero tentar montar ali para ele puxar as informações para depois jogar. Como é que se Entendi. ficaria aí uma parte mais prática, assim, a gente trabalhar de uma forma que eu consiga entender melhor aqui? Bom, qual é a questão aí? Quando você Hum, tem um XML de nota fiscal de serviço, você tem um XML por período e várias notas fiscais dentro desse XML. isso, exatamente. Qual o funcionamento dela? Muito parecido com a extração de produtos dentro de uma nota fiscal eletrônica Sim, sim. de comércio. Então, quais são os elementos que você vai Aqui, ó. precisar? Você vai precisar aí de dois loops, tá? Uhum, Um loop para pegar os arquivos, e aí você pode trabalhar com várias empresas, com vários períodos, né? E você vai precisar de um outro loop para percorrer as notas fiscais. certo. Então, você vai precisar abrir o arquivo do período, extrair todas as tags de nota fiscal, as notas fiscais de serviço, Uhum, guardar isso dentro de uma variável e fazer um outro loop dentro dessa variável, com todas as notas, pegando os dados de nota a nota. certo. Então, isso aqui são as tags lá das notas, né? Nesse caso aqui, ele tem sempre esse MS2 no início aqui. Sim. Isso vai se repetindo, né? Então, todos Isso, olha os lá. dados da nota estão aí dentro dessa tag. Isso, tudo aqui, ó. Pronto. O que que eu vou precisar aqui, né? Eu preciso do número, né? Aqui tem a data de emissão, né? Aqui já vem a base de cálculo dos impostos, os valores das notas. Sim. Que eu preciso puxar, né? Eu preciso puxar só o nome aqui do prestador tomador, que nesse caso aqui é o prestador de serviço. Ele vem aqui, Cardila Associados. É só essa informação que eu preciso para controle lá. Eu Perfeito. preciso, eu preciso dessa data de competência, que muitas vezes o cliente lá, ele emite a nota lá dia 1º do 9, mas a competência é 30/8. Então tem essa diferenciação que eu preciso ter também. E os impostos retidos aqui, ó, ele vem o valor do serviço, eu preciso do valor da PIS, da COFINS, o ISS aqui retido, quando ele tem algumas informações aqui no sistema, ele vai me retornar um quando o ISS não é retido e retorna 2 quando é retido, a parte do ISS. Ok.
Vamos lá. É o seguinte, mano, a gente tem 3 níveis quando a gente está falando de tudo, tá? De Aham. desenvolver uma automação fiscal, de gerenciar uma empresa, de cuidar de sua casa, de sua família. São 3 níveis: estratégico, tático, operacional. O que você está tentando fazer aí é operacional. Cara, eu quero essa tag, essa tag, essa tag, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É. Vamos subir um pouquinho. Vamos Uhum. abandonar o operacional agora, esquecer as É. tags e vamos pensar no como que eu faço isso. Qual a Uhum. estratégia por trás disso? Qual o passo a passo? Qual o plano? Não é nem estratégia, é o Uhum. plano. Qual o Certo. plano para conseguir extrair as informações de um arquivo, de um arquivo da nota fiscal eletrônica? Uhum. Beleza, esse é um plano. E aí a Certo. gente tem estratégia. Uhum. Qual a estratégia? É extrair dados de um arquivo no formato XML. Certo. Isso é o que eu quero fazer. Uhum. Então, a estratégia ela é mais abrangente. Então, o que é que eu preciso para extrair dados de um arquivo XML? Entender a estrutura de um arquivo XML. Ponto. Exatamente. Aham. Uma vez que eu entendo a estrutura de um arquivo XML, eu vou conseguir extrair as informações de qualquer tipo de XML que eu quiser. Uhum. Seja uma nota fiscal eletrônica, seja um conhecimento de transporte, seja uma nota fiscal de serviço, seja um MDFE, pode ser um XML do E-Social, não importa. Está no Sim. formato XML, se eu entendo a estrutura de um arquivo XML, eu consigo extrair a informação que eu quiser dele. Beleza. Como é que é a estrutura de um arquivo XML? É muito parecido com os caminhos de um computador. Uhum. Eu tenho C, dois pontos, Sobe barra, barra, vai seguindo arquivo de ali. programa, barra, e aí vai. Então, o que é que eu preciso entender? Qual o caminho que eu tenho que percorrer para chegar na informação que eu quero? Uhum. E eu vou ter caminhos que vão se repetir, né? Que são lá É. as notas fiscais. No seu caso, se eu tiver uma nota fiscal de produto, nota fiscal eletrônica, eu vou ter lá os produtos dentro da nota. Então, são estruturas que vão se repetir o tempo todo. Certo. Então, se eu quero extrair as informações da nota fiscal de serviço de dentro de um arquivo XML, o que é que eu vou precisar fazer? Primeiro, entender qual é a estrutura do XML da NFE, né, da NFSE, né, que é a nota fiscal de Aham. serviço eletrônico. E aí eu vou identificar o seguinte, pô, eu sei que a estrutura dele é diferente. Diferente em que sentido? No sentido de que os nomes das tags são diferentes. E que eu tenho um arquivo por competência e dentro desse arquivo eu tenho as notas fiscais. Uhum. Que é, se você parar e fizer uma analogia, você vai ver que é muito parecido com a nota fiscal eletrônica. Sim, sim. Porque, mas lá só tem uma nota. Beleza, mas você tem vários produtos. Se você tirar os produtos de cima e colocar as notas fiscais eletrônicas de serviço, tem exatamente a mesma estrutura, só vai mudar as tags. Uhum. Então, o que é que eu preciso? Extrair as informações do período e, uma vez que eu estou com o período na mão, extrair as informações das notas desse período. E aí eu vou conseguir extrair as informações das notas. Então, são 3 passos. Primeiro passo, abrir o arquivo, no caso, a competência. Uhum. Segundo passo, coletar todas as notas fiscais dessa competência. Terceiro passo, passar por todas as notas fiscais dessa competência, extraindo os dados que eu quero. Certo. E aí, lá no final, exporta os dados. Beleza? Então, Uhum. essa é a estratégia, esse é o plano. Então, como é que a gente vai fazer isso? Abre agora, compartilha a sua tela de novo comigo. Legal. Então, entendendo essa estratégia, esse plano que a gente bolou aqui, mostra para mim a estrutura Uhum. que vai extrair os dados do arquivo XML. Vai trazer isso para a memória do computador. Onde é que está isso aí, no seu código? A estrutura, eu fui Isso, eu quero colocando pegar aqui, lá ó. os dados do XML e trazer para dentro da memória do computador. Como é que você faz isso aí? Então, daí para buscar seria abrir o arquivo aqui, né? Ele vai buscar o arquivo, Perfeito. Peguei o endereço, legal. isso. E depois Aí ele vai agora eu quero buscar. pegar os dados de um arquivo e trazer para a memória do computador. Onde é que está isso aí? Então, é isso aí que eu tô na dúvida. Não seria o for it aqui, ou o load, né? O download aqui. Isso, garoto. Perfeito. Excelente. Agora, qual é o próximo passo? Agora eu vou ter que separar as informações que eu quero, né? Não, agora você vai Ah, não. coletar as notas fiscais. Ah, tá. Então aqui, Como é que coletar você as faz para pegar as informações. notas Ah, tá. fiscais? Oi? Vou ter que fazer um outro loop aqui? Ainda não. Ou O não? primeiro Que aqui, passo que é a gente aqui pegar os. já tem um, né? Esse aqui continua. Isso continua, porque ele vai passar nota a nota, né? O período a período, no seu caso. Então, o Certo. que é que você quer agora? Você quer extrair as notas que estão dentro do período. Isso. Então, É, você vai criar uma variável para guardar essas informações, certo? Para guardar todas as notas. então aqui eu vou colocar extrair as notas. Extrair as notas? E isso, extrair as notas do XML, lá do período. Tá. Perfeito.
Para isso, o que a gente vai precisar? Você vai precisar criar uma variável. Então, Certo. suba lá no início do seu código, a gente vai criar uma variável para coletar as notas fiscais. Certo. Então, quebra uma linha aí, coloque DIN, notas, as, XML, DOM, Node, List. Node, de nó. Vai dar um Node, não. XML. Deixa eu confirmar. DOM, XML. DOM, Sumiu. Node. Gente, tá focando. XML. DOM, N de navio. Não, N de navio aí. Então, Node, List. tá, esse. Não, cara. Node de nó. Navio. Então, XML download list. Não. Node. N-O-D-E. Isso aí. Download. Aí, Node List. Não, cara. Esqueça o L. Não existe L aí, não. Tá. É N-O-D-E. Ah, tá. Isso. Paga esse L daí. O de ovelha. D de dado. E de escola. Isso. List. Esse. Segundo? Isso aí. Ah, tá. Perfeito. É que você Aham. acabou de criar. Você acabou de criar. Reservar um espaço na memória do computador para Uhum. guardar todas as notas fiscais desse período. Tá, então esse DIN aqui, ele vai guardar todas as notas do XML. Do período. Isso. Isso. Mercado. Agora, o que é que você precisa? Próximo passo. Você precisa de uma variável para percorrer nota a nota. Nota Certo. individual. Aham. Então, DIN nota. As XML DOM Node. Sem o list. Isso aí. Certo. Perfeito. Pronto. Então, eu criei a estrutura que vai armazenar todas as notas. E agora eu vou criar a estrutura que vai percorrer nota a nota. Perfeito? Uhum. Perfeito. Pronto. Como é que eu vou fazer agora? Desce aí. Uhum. Abri o XML. Coletei as informações do XML. Passo o seguinte. Coletar, tirar todas as notas fiscais lá do XML e guardar numa variável. Aí você vai embaixo do nfe.load aí. Aham. Aqui. Isso, na linha de baixo. Bota Tá. aí set. S de sapo, E de escola, T de tatu. Certo. Espaço. Aham. Notas. Perfeito. Uhum. Aí você vai colocar assim, ó, igual NFE ponto select nodes. Abre parêntese aí. E aí você vai colocar a tag que você está buscando, que é a tag Uhum. lá que toda nota fiscal tem, que elas têm em comum. Qual é essa tag? Tem que puxar ela inteira aqui, né? Que é a. Vai lá no seu XML. Seria o NS2 aqui, né? Pronto, copia ela aí. Aí, agora faça para as duplas, tá? Dentro de aspas duplas. Fecha parêntese. Legal. Agora, embaixo dessa linha, coloca aí, escreve stop. S-T-O-P. Perfeito. Executa esse código. Isso aqui pode deixar como. Comenta aí, comente. Bom, executa aí pra gente ver. Legal. Agora, eu quero que você vá lá Uhum. na janela de variáveis locais. E lá na janela de... Essa janela do meio aqui, ó. No meio Tá. da tela, embaixo. Tá. Isso, aí. Aham.
eu quero que você procure aí a variável notas. Clica nesse textinho aí, ocultar, tá vendo? Uhum. Pronto, perfeito. Olha lá, notas. Clica no maisinho dele, por favor. Você tem ali, ó. Opa, peraí. Minimize aí o contexto. Está marcado em azul, aí você pode minimizar. Pronto, segura aí. Então, ó, ele está ali, ó, dizendo que o comprimento é 0, ou seja, parece que ele não encontrou nenhuma nota fiscal. Vamos avançar, então. Vamos fazer Uhum. o seguinte. Aparentemente, ele não conseguiu encontrar nenhuma nota fiscal nesse documento. Será que você escolheu o XML correto? Mas ele tem. Não, pode pegar esse mesmo aqui, 19. Legal. Acho que é esse aqui. Vai ter que dar um stop e executar de novo, hein? Pois é. Stop, executa de novo. Ok. Stop. Isso. Tá zero. Abre aquele XML para mim, por favor. Esse que você acabou de selecionar. Uhum. Dá 19, esse aqui, olha lá. Esse aí. Tá. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Uhum. Tira esse NS2, dois pontos, deixa só o comp NFSE. Vamos testar assim. Cola lá dentro. É só apagar ali o NS2 dos Verdade. pontos, né? E já tá É fácil. resolvido. Pronto. Executa assim para a gente ver o que, é que vai acontecer. Variável. 0 também. Beleza. Traga de volta o NS2, dois pontos, que a gente vai fazer outro teste. Lá na linha, ó, tem a linha amarelinha ali, né? Em cima dela, você vai jogar ali em cima. Isso, perfeito. Excelente. Pronto. Onde está o stop aí, ó? Dá um stop no seu código. Perfeito. Uhum. Onde está a palavra stop, você vai substituir isso aí pelo seguinte texto. For Uhum. each. Agora é hora da gente usar as variáveis que a gente acabou de criar. Você vai Uhum. escrever nota em notas. Quebra aí, dá um 2 enters, mais um. Aí você vai colocar em next, nota. Perfeito. Pronto. Agora é a hora da gente pegar as informações que você quer. Uhum. Então, pega lá a data da emissão. As informações estão ali embaixo, tá vendo? Você botou ponto, DT, emissão. Isso. Pega esse bloquinho aí, ó, do WIT NFS. Copia esse bloco, transporta ele para cima. Coloca ele dentro do loop. Inclusive com o WIT, tá? Você Isso vai também? precisar dele. Legal. Vamos dar uma organizadinha aí, né? Uhum. Então, ó, você tem um loop, tudo que tiver dentro do loop, você vai dar um tab, você vai dar uma recuada para ele entender que está dentro do loop. Nesse aqui? Não, dentro do loop. Aqui? Ah, tá. Isso, daí para baixo. Seleciona o intervalo todo e aí você dá um isso, garoto. Aí, perfeito. Pronto. Não, volte ali no it. Uhum. Ó, qual a ideia? Você Tá. abriu uma estrutura, fechou a Ah, estrutura, tudo que está dentro dela, você recua para você conseguir enxergar que, ó, essa parte de código está dentro dessa estrutura aqui. tá.
Beleza? Pronto, legal. Tá aí, é isso mesmo, deixa assim. Então, agora o que é que vai acontecer? Vai pegar ali a nota, tá? Então, a variável que você vai usar para extrair os dados das notas não é o NFE, né? Uhum. Vai ser o quê? Nota. Que é o dado daquela nota específica que a gente está passando naquele momento. Certo. Então, quando você tem ali, ó, ponto DT emissão, você tem ali, ó, NFE.selectNode, não é mais NFE, agora vai ser nota. Por quê? Você quer a informação dessa nota que você está percorrendo agora. Pronto. Então, dentro dessa nota que eu estou passando agora, eu quero selecionar uma tag específica. Que tag é essa? Aí você vai voltar lá na sua... Volte aí no seu, XML? no seu XML, perfeito. Vamos entender qual o caminho. Então, ó, você está nessa tag aí, está pintada, com um PNFSE. Para chegar na data da emissão, por onde você precisa passar? Tem aqui o número, verificação, código de verificação e chegou na data da Não. emissão. Ó, lembra que é um caminho de computador. Isso, vem Eu o... não posso pular tags. Isso. Vou pegar essa tag aí depois. Aí tem um número, tem um código. Você quer um número, né? Pronto. Isso, Então, o ó, número eu preciso também. pronto. Qual é a primeira tag depois da comp NFSE? O primeiro aqui que eu não entendi? A primeira tag depois da tag base, tag comp NFSE. Isso, vem Essa aí. essa NFC versão Pronto. aqui. Então, assim, você vai precisar dessa tag aí. NS2, dois pontos, NFSE. Não, mais para cima, mais para cima. Aí. Isso, embaixo Não, dessa. esquece a versão. Só o que está em azulzinho ali. Só isso aqui? Só isso aí. Perfeito. Então, você precisa passar por aí. Então, copia isso aí. Vai lá no seu código. Pronto. Aí agora, você tem ali dentro das aspas duplas, apaga tudo que está ali. De qual parte? Das aspas duplas aí. A tag, onde você informa a tag, né? Eu quero que você apague tudo. Deixe só as tá, aspas aqui. duplas. Isso. Legal. Colhe aí a tag que você copiou. Coloca uma barra. Pronto. Qual é o próximo nível, a próxima pasta que você precisa acessar para chegar na tag que você quer? Volta lá no seu XML. Daí vai seguindo o caminho? Vai seguindo o caminho. Como se fosse uma pasta de computador. Cola aí. Barra. Volta. Qual a próxima tag? O número. Pronto. Copia ela aí. Pronto. Agora é o número, não é a data da emissão, né? Isso, é. Tá. Você pode encaminhar até a data da emissão, não tem problema nenhum também. Volta lá na tag, identifica onde é que está a data da emissão. Tem que seguir um a um, depois esse código de verificação também? Ou isso aqui não vai Pronto. precisar? Observe o seguinte agora, tá? Agora é a parte importante. Dentro, é como se eu tivesse pastas realmente. Tem Tá. uma pasta ali chamada InfNFSE. O que é que eu tenho dentro dessa pasta? Eu tenho o número, o código de verificação e eu tenho a data da emissão. Estão no mesmo nível. Você percebe como está no mesmo Isso. nível? Não tem nenhuma setinha ali? Sim. Então, eu posso selecionar o que eu quiser, ou o número, ou a data da emissão. Nesse caso, você quer a data da emissão. Certo. Então, você vai substituir a tag final ali, ao invés do número, você vai colocar a data da emissão. Isso aí, cola aí. E tira a barra do final, que você chegou na tag que você queria. Pronto. É isso aí, cara. Agora, peraí que tá faltando alguma coisa, né? Faltou fechar aspas dupla, né? Perfeito. E agora, faz o teste aí pra gente ver. Não tá trazendo nada. Estranho. Pronto. Pô, calma aí, peraí, segura aí. Por que ele não tá trazendo nada? Porque lá no seu código, desse aí, vai lá na parte das variáveis, pronto. Ele está guardando na variável, certo? Porém, você não guardou isso em lugar nenhum, nem no dicionário, nem atribuiu para uma célula, correto? Mas acho que por causa disso aqui, né? Tem que tirar o comentário. Será que é isso? Isso, essa aí é a
a planilha que você quer colocar os dados, né? Isso. Vamos usar um dicionário, fica melhor. Vamos, pode ser. Então, pronto, usa o dicionário aí. Daí aqui, estava na dúvida. Então, esse aqui não vai precisar. Cria um dicionário aí, vá, pra gente. Aqui ele já tinha, né? Eu já tinha feito ele aqui. Então, você pode usar ele mesmo, não tem problema nenhum. Copia o nome dele. Embaixo do it mesmo? Aí embaixo da última variável que você quer coletar. Pronto, coloca aí. Só o relatório, a parêntese. Pronto, aí você vai colocar o indicador aí, não uma chave que você queira usar. Pode ser um número sequencial. Você pode usar relatório.count mais um, por exemplo. Coloca aí. Eu vou colocar o que aqui? Relatório, Uhum. ponto, count. Isso, mais um. Mais mesmo? Mais um? Mais do símbolo de mais. Soma, adição. Mais um. Fecha parêntese. Isso, igual. Array. A parêntese. Aí você vai colocar aí dentro a data da emissão. Ponto DT, emissão. Fecha parênteses. Pronto. Então, o que é que eu quero que você faça? Depois dá um enter aí e escreve stop. Agora executa o código. Executei. Comenta essa linha aí, vai, ou apaga. Pronto. Executa o código. Pronto. Qual o problema que a gente está vendo aí? Parece que ele não está encontrando. Ótimo código. Ah, tá. Eu já sei qual é o problema. Ó. Ali em notas, tá vendo? 7 notas. A gente tem que colocar um barra ali, depois das aspas duplas. Por quê? Barra, eu estou dizendo, encontre todas as tags que tiverem NS2, dois pontos, ponto NFSE, tá? Não no final, no começo. No começo? Aí, nesse ponto. Pronto. Expande esse código aí para a gente ver direitinho. Fazer o quê? Expandir, Esconder? dar um maximizar a tela. Ah, tá. Pronto, perfeito. Executa agora para a gente ver. Dá uma olhada aí como é que tá. Pronto, agora. Deixou 25 notas. Beleza? Beleza. Avançamos mais um pouquinho. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Volte lá. Pronto. Seguinte. Aonde que você exporta o seu dicionário? Mostra para mim o código para exportar os dados do dicionário para a planilha. Como não entendi. Pronto. Eu tô Você guarda apanhando as bem. informações no dicionário, não guarda? Depois que... Tá me acompanhando aí? Tô sim. Pronto. Depois que você guarda as informações no dicionário, você vai querer exportar os dados para a planilha, não vai? Sim. Pronto. Aonde mostra o código que você está usando para fazer isso? Que eu estava tentando com o it lá, né? Eu estava selecionando lá a coluna A, né? E jogava lá os valores, né? Eu puxava lá a data da emissão, tipo o Tá bom. XML lá Então, mesmo, né? vamos seguir para outro caminho, então. Desça um pouquinho mais. Seu código aí. Desça. Vai descendo. Descendo. Vai Pronto, né? descendo. Vai descendo. Vai descendo. Vai. Descendo. Desça. Pronto. Olha lá. Passou. Aí, parou aí. Passou do último arquivo ali, tá vendo? Next Arc. Nesse ponto aí, na linha de baixo, a gente vai exportar os dados do nosso dicionário para uma planilha. Como é que a gente vai fazer isso? Isso. Embaixo, logo imediatamente embaixo, não precisa ser tão longe assim, não. Ali embaixo, isso. Desça mais uma linhazinha. Pronto. Aonde que eu quero exportar os dados do meu dicionário? Para a planilha NFSE, é isso? Isso. Então, digita aí, NFSE. Ponto.
range. Pronto. Qual é a primeira célula onde você quer exportar os dados? Ela está no A3, A2. Não, A3. A data da emissão. A3, beleza. Volta lá no código, coloca lá, A3. Abre parênteses, aspas duplas, A3. Isso, fecha, ponto, resize. Como? R-E-S-I-Z-E. Isso. Abre parênteses. Aí você vai colocar o nome do seu dicionário. Qual é o nome do seu dicionário? Relatório, né? Relatório, ponto, count. Perfeito. O que é isso aí? Ele está me perguntando quantas linhas você quer que eu exporte para a planilha. Então, eu quero que ele exporte a quantidade de linhas que tem no meu dicionário. Perfeito? Perfeito. Legal. Vírgula. Quantas colunas tem no seu dicionário? Vamos colocar 2. Coloque 2. Fecha parêntese. Ponto. Value. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa linha de código dentro de uma estrutura with. Então, na linha de cima, você vai digitar aí with, espaço, faltou um H aí, espaço, application, com 2 P's. Perfeito? E aí você vai fechar o with, e logo embaixo da linha de código que a gente fez. Bom, agora você vai pegar essa linha de baixo aí e vai colocar no meio. É como se fosse a carne do sanduíche ali dentro. Aí, perfeito. Agora você vai dar um igual aí, depois do value. Você vai escrever ponto transpose. Abre parêntese. Copia do parêntese até o ponto. Como é que é? Copia isso aí que você acabou de escrever. Do parêntese até o ponto. Qual parêntese? Isso aqui? Ó, o que estiver depois do igual, quero que você copie. Isso. Abre parêntese de novo. Legal. Aí você vai colocar agora relatório. Ponto. Items. Com N de Maria. IT. Isso. Isso aí. Feche parêntese 2 vezes. Legal. Agora, execute o seu código. Pronto, ele parou ali no stop. Antes da gente seguir, vamos fazer o seguinte. Volta no código. Dá um stop no seu código aí. Clica lá no botãozinho de stop. E vamos adicionar mais uma variável. Vamos pegar ali o número da nota fiscal. Copia o que está embaixo, recorta e joga lá para cima, antes do dicionário. Você tem uma variável aí, ponto .nfse. Eu quero que você recorte essa variável e coloque junto com a data de emissão, que você já... Agora acho que eu pus tanta coisa aqui, que eu acho que eu queria dar uma limpada aqui, senão vai ficar meio perdido. Não, mas peraí, segura aí. Vamos fazer assim. Faz exatamente isso que eu estou te pedindo. Pega lá a linha da NFSE, essa aí, onde está o cursor piscando, você vai descer 3 vezes aí a de linha. Isso, recorta essa linha daí. E pegando o projeto lá da nota, eu deixei aqui para mim ir tentando seguir. Suba lá. Coloque ali embaixo ou em cima, né, da data da emissão. Você escolhe. Legal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir as informações. Lembra que não é NFE, que é nota? Sim. Então troca ali para nota. Pronto. E aí o caminho, você vai copiar a mesma tag de cima embaixo. Você sabe que você vai mudar só a tag final.
Apaga tudo aí, deixa só as aspas. Não, pode apagar tudo. Isso. Apague mesmo, deixa tudo apagado para a gente não confundir nada. Vá, do zero. Apaga Tá. tudo aí, deixa só as aspas duplas abrindo e fechando. Show, cola aí. Apaga essa última tag, deixa só a barra. Vai lá no seu XML e copia a tag que você quer. Feito. Cola aí. Pronto. Agora, ó, dentro do array, lá no seu dicionário, você vai colocar, depois do DT emissão, você vai colocar uma vírgula e vai colocar a nova variável que você acabou de coletar. Na linha de baixo. Desce uma linha só. Isso aí. Vírgula, espaço, ponto, NFSE. Excelente. Agora execute o código. Apaga esse stop daí, né? Pode apagar? Apague, pode apagar. Já cumpriu a função dele. Uhum. Você dá um F5, ou play aí. Vai. Dá uma olhadinha lá na sua planilha. Ver se está puxando as informações como você queria. Puxou as datas. Tem algum, deve estar configurado como data ali no campo competência. Isso. Ah, beleza. Depois eu Puxou ajeito os dados aqui. aí direitinho. Puxou o número. Você Beleza. só tá fora do lugar, né? Isso é, Você vai depois eu colocar na ajeito. ordem que você quiser e é tranquilo. Você conseguiu entender o que é que eu quero que você saia dessa mentoria aqui Uhum. fixado? Se você entendeu o processo. Qual é o processo? Pega o XML, abro, traga para a memória do computador, pega uma variável para exportar todas as notas fiscais que eu quero, guarda essa variável, e eu faço um loop dentro de cada nota para buscar as informações que eu quero de cada nota fiscal. Isso Certo. ficou claro para você, esse processo? Não, eu entendi. Que eu tô com muita dificuldade um pouco aqui nessas partes de programação, é entender um pouco a sequência do processo que o VBA faz, né? Pronto. Deixa eu explicar uma coisa que talvez possa estar te confundindo aí também. Uhum. Você está misturando, nesse caso aí, já duas técnicas. E você vê que você tem repetido muitas vezes o mesmo código. Vou puxar sua orelha. Uhum. Seguinte, Manda bala. esqueça um pouquinho do código agora. Uhum. Então, o que é que eu sugiro que você faça? Você tem lá as aulas, certo? Certo. Uhum. Nas aulas, você tem lá um conjunto de aulas explicando como que você faz para extrair os dados direto para a planilha, que foi o que você Uhum. fez aí. Isso. E depois tem um conjunto de aulas explicando como é que você transforma isso num dicionário e faz o mesmo processo. Sim, Então, assim, eu vi essas aulas aí muitas vezes. Não foi nenhuma nem duas, perfeito. O né? que é que eu sugiro que você faça? Não tenta fazer tudo no mesmo código. Uhum. Faz o código até a parte de extrair direto para a planilha. Depois você copia o mesmo código, cola embaixo, dá um outro nome para ele, e aí você faz as adaptações. Porque aí você vai conseguir entender. O cara estava aqui, vim para cá. E aí você vai entender essa transição. Como é que sai disso e chega aqui. Certo. Vai por etapa mesmo, tá? E aí, uma outra coisa que eu sugiro que você faça, faz exatamente como está na aula. Por quê? Quando você fizer exatamente como está na aula, você vai ter um parâmetro, que é, cara, eu fiz exatamente como está na aula e não funcionou. Opa, então tem alguma coisa errada. Aí você vai lá no suporte, fala com a gente vai te ajudar. Uhum. Mas, fiz exatamente como está na aula e funcionou, cara, você tem um modelo que funciona. Aí o que é que você vai fazer? Você vai sacar que é a mesma estruturinha. Pô, pega o XML, pega os produtos, guarda na variável, cria um loop. É a mesma coisa, igualzinho. Pô, agora eu vou pegar isso, vou adaptar para a minha realidade. Eu vou trocar as tags, vou trocar o XML que eu estou trabalhando. Mas você vai ver que não vai fugir daquela estrutura ali. Esse é o plano, né? É a lógica por trás, o algoritmo por trás da coisa, né? Entendi Uhum. como é que é a lógica, como é que ele funciona, pronto. Agora eu pego isso e brinco, faço do jeito que eu quiser. Porque eu entendi o funcionamento, eu entendi a lógica dele. Certo. Então, pelo que eu vi no seu código, você está misturando as coisas. Isso realmente vai complicar de você entender. E faz assim, vai ser mais devagar,
Mas, uma vez que você entender isso, cara, você vai ter isso pro resto da vida. Você vai conseguir usar isso daqui a 10, 20, 30, 50 anos para frente, porque você entendeu como funciona a lógica do negócio. Certo. Não, beleza, eu vou tentando aqui Tá de bom? novo, então. Fechado. Não, Você quer tranquilo. tirar mais alguma dúvida? Não, então vamos supor, só para me entender no código aqui, eu vou seguindo daqui para baixo, então, né? Para mim. Você vai adicionando as tags que você quer, Uhum. jogando aí dentro do dicionário, e lá embaixo você tem que lembrar de aumentar a quantidade de colunas, né? Sim, sim. É só A gente para. colocou duas, se você colocou mais uma variável, vai lá embaixo, na hora de exportar os Isso. dados, coloca 3 colunas. Uhum. Isso, exatamente, nesse ponto aí. Aí você vai adicionando lá as informações do dicionário, crescendo o número de colunas aqui, e você vai ver que ele vai sempre trazer as informações que você quer. Tá. Não, beleza. Então, isso aqui, só para mim não A confundir forma dá mais, então. espaço. É, só para mim não acabar com isso. Esse Isso. aqui O pode next também, nota né? não. Não, Next isso nota não. não, tá? Daqui para baixo, né? Daí para baixo, perfeito. Foi? Isso. Executa de novo para eu ver como é que tá. Ó, ali, peraí, o que aconteceu ali? Não, isso aí é Ah, outra não. coisa. É, você pode apagar também. O next nota eu não sei, cara. Eu não tô entendendo muito essa estrutura que você tem. Tá, pronto. Apaga. Você tem dois, tem o next arc, né? Ah, tá. Apaga só essa linha aí, perfeito. É só isso aqui. Só essa linha. Acho que na hora que você foi apagar, você apagou uma parte do comentário e ficou o resto. Foi isso. Não, beleza. Pronto, legal. Tá Ele tá mais funcionando, limpo. tá? Isso. Aí o que eu sugiro? Volta lá na aula, dá uma observadinha, Uhum. você vê que eu idento, a gente chama de indentação, né? O que é indentação? Eu organizar um código, mas ele fique claro aquilo que eu estou fazendo. Então, ó, eu faço, crio um loop, você vai ver que eu abro o loop, fecho o loop, dou um recuo, porque quando eu bater o olho ali, eu já sei, cara, essa estrutura aqui está dentro do loop. Então, se está dentro do loop, eu já sei como é que eu vou lidar com aquilo. Se está fora do loop, já é outra coisa. Então, Uhum. essa organização, ela não é tipo para ficar bonitinho, né? Não é organização de caderno. É uma Sim, organização sim. para ficar mais claro o código para a gente conseguir dar manutenção dele depois. Certo. Não, beleza. Eu Já não. vou trabalhando aqui nessa parte aqui. Maravilha. Você tem mais alguma dúvida? Não, por enquanto não, Marcos. Eu vou tentando aqui de novo aqui. Se tiver com dúvida, eu te amolo mais um pouco aqui. Fechado. Consegui te ajudar? Não, deu uma clareada aqui. Maravilha. Então, pronto. Se jogue aí. Qualquer dúvida, já sabe, Uhum. tem lá o grupo, nossas mentorias individuais que a gente está fazendo aqui, tem plantão de dúvida, tem tudo lá que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Não, tranquilo, Marcos. Muito obrigado aí, viu? Nada, irmão. Boa noite para você e bom Falou pra você descanso. também. Falou, Valeu. tchau. Tchau.